Você já teve a sensação de que não era bom o suficiente para o cargo na empresa que você ocupava? Ou ansiedade por achar que não tem competência suficiente para entregar determinado projeto? Se sim, você não está sozinho. 7 a cada 10 pessoas têm esse sentimento de ser uma fraude no trabalho. Esse é o Café com PNL. Hoje a gente vai falar sobre síndrome do impostor, que rouba tantas oportunidades de você. Solta a vinheta. Antes de mais nada, antes da gente começar a explicar o que seria essa, entre aspas, síndrome do impostor, eu já vou pedir para você curtir o vídeo, para você lembrar de curtir agora, porque depois de chegar até o final você esquece. E aí, se você não gostar, depois você tira o curtir, não tem problema, mas curte o vídeo já, que você ajuda bastante a gente, pra gente saber que esse conteúdo é relevante para você. Lembra também de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que tem um potencial gigantesco e é uma pessoa maravilhosa na carreira, mas por algum motivo ela ainda sente algum tipo de insegurança. Manda esse vídeo para ela também, que com certeza ela vai receber isso como um carinho. Lembra também de se inscrever no canal, e se você tá nos escutando pelas plataformas de áudio, lembra de seguir a gente por lá também, dar 5 estrelas, que aí a gente sabe que você gosta do tema. Hoje eu tô aqui com a Viviane Lauren, especialista em comportamento humano. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Um episódio muito importante para que a gente possa trabalhar nossas crenças de merecimento. Exatamente. E eu sou Ana Carolina, pós-graduada em neurociência e apaixonada também por programação neurolinguística. E o que é essa síndrome do impostor? Na verdade, ela é um termo que foi cunhado por 2 psicólogas em 1978. Uma dessas psicólogas não gosta desse nome, de síndrome, porque quando a gente pensa em síndrome, a gente pensa em doença. E não existe esse diagnóstico no manual de transtornos mentais. Na verdade, ela prefere chamar de experiência do impostor, ou fenômeno do impostor, que nada mais é, na visão dela, do que um conjunto de crenças que a pessoa vai formando ao longo da vida que causam essa consequência da pessoa se achar uma fraude. Então, não é uma doença, não é uma síndrome de fato, é mais um fenômeno. Portanto, eu vou me referir daqui para frente com o nome que a Suzanne Imes, que é uma das psicólogas responsáveis por esse estudo inicial, colocou. Né? Experiência ou fenômeno. Deixa o síndrome pra galera da internet. Gostei da experiência, porque tem tudo a ver, né? Uma experiência que não dá certo, outra, e aí você acha que você é uma fraude, que você não serve para realizar aquilo de uma forma excelente, uma forma correta. Né? Exatamente. Perfeito, adorei a experiência do impostor. E hoje a gente vai passar para vocês 6 sinais de que você pode estar caindo nessa e 5 formas de resolver. Opa! Então tá recheadíssimo esse episódio. Mas antes de mais nada, vamos do porquê que isso acontece. E aí a gente precisa fazer algumas ressalvas aqui com relação a isso. A primeira delas que eu resolvi separar para vocês é a questão da definição do que é sucesso na sociedade. Então, por exemplo, você segue várias pessoas na rede social. Você segue aquele cara que fala sobre educação infantil. E ele é o melhor pai do mundo, porque, sei lá, ele tem muito conhecimento sobre aquilo. Aí, ao mesmo tempo, você segue um grande gestor que você admira na sua área, na sua carreira. E aí você segue uma outra pessoa que, sei lá, viaja pra caramba e se diverte. E aí você vai pegando vários modelos, como se eles representassem uma pessoa só, como se fosse possível. E você não faz isso conscientemente, é inconscientemente. Como se fosse possível você ser bom em tudo. E não dá. Uhum. É humanamente impossível. Nem essas pessoas que fazem isso são boas em tudo. Tanto que o cara da educação infantil, ele fala 100% do tempo sobre educação infantil. Ele não vai falar sobre viagem. Nem finanças. Às vezes ele nem sabe sobre viagem. Então, assim, a pessoa acaba olhando pra vida dela, tipo, eu sou bom, mas eu não sou excepcional. Uhum. Que nem tal fulano, que nem ciclano. Isso a gente já fala várias vezes pra vocês. Qual que é a sua definição de sucesso? O que é sucesso para você? Será que você está colocando a perfeição como sucesso e aí você se frustra? Perfeito. Perfeita observação, né? E não é porque a pessoa é boa numa coisa que ela o cérebro generaliza, aí você acha que a pessoa é boa em tudo. E aí você acha que você é ruim em tudo, né? Então, é essas generalizações que fazem com que a pessoa sofra, né? Acontece uma coisa errada e nem vou chamar de síndrome, vamos chamar de experiência, que eu gostei muito. Uma experiência que você teve que foi mal sucedida, você generaliza como se você não fosse bom em nada, né? Exatamente.
Outra coisa importante de destacar aqui, como é um conjunto de crenças, a gente sabe que a maior parte das nossas crenças é formada quando a gente é criança. Então, a dinâmica familiar, ela importa muito na criação desse tipo de crença de sentimento de fraude. Se você tem, de repente, pais que falam, não fez mais que sua obrigação quando você estudou pra caramba pra, sei lá, tirar 10 numa provinha, ou exigia demais, tinha pais perfeccionistas ou pais que a gente chama aqui, né, com um pai crítico muito alto, talvez, não vou dizer que mas talvez influencie. Pode influenciar. Pode influenciar muito no tipo de crença que você tem hoje sobre o seu trabalho, de que nunca está suficiente, de que eu não fiz mais do que obrigação. Nunca tá bom. Aliás, você não tirou 10, deveria tirar, já que você tirou 9. Né? Isso acontece muito, né? 8 é inadmissível. Então, esse tipo de padrão a gente vai carregar para o resto da vida, não tenha dúvida. Né? Esse nível de exigência. E eu vejo o nível de exigência, muita gente fala assim, não, o meu defeito é ser perfeccionista. Eu acho também que não vejo como uma qualidade. A pessoa fala isso, às vezes, muito em entrevista de trabalho, como se isso fosse uma grande qualidade, mas eu não vejo como qualidade a pessoa que quer uma perfeição. Porque quem busca a perfeição, às vezes, deixa de realizar, que é o que acontece na experiência do impostor. Ele acaba deixando de realizar, porque se não tiver perfeito, eu não faço, né? E a cobrança fica muito grande, né? Eu não mereço, já que não saiu perfeito, excelente, excepcional, eu não mereço reconhecimento, né? Exatamente. Outra coisa que vale a pena retomar com vocês, que veio inclusive de outros episódios, quando a gente fala sobre crença, a gente olha muito a dinâmica familiar, que é o que a gente acabou de falar, porque a maior parte das crenças são formadas quando você é criança, e a gente também olha um outro aspecto, que é como você se comunica, que o Nathan já explicou para vocês, que pode gerar uma crença. Às vezes, por medo de perder a humildade, por exemplo, quando alguém te dá um elogio, você vai lá, não foi nada. Imagina, faltou tal coisa. Não, nem tanta boa assim. Se você for reparar, tal página do relatório, tá faltando informação, tá com a, sei lá, formatação errada. Você meio que vai tentando diminuir aquilo que você fez diante do elogio da pessoa por medo de perder a humildade. Ou seja, a intenção é positiva. Mas o que acontece? Você vai programando a sua cabeça para começar a achar buscar erros, defeito, achar coisa para se diminuir, e daqui a pouco você coloca isso no automático. E aí, quando você coloca isso no automático, pode ser que isso vire uma crença e comece a prejudicar você, sem você perceber, simplesmente pelo jeito com que você se comunica. Perfeito. Foca no erro, foca no defeito, e é aquilo que a gente falou, né? O que você acreditar, que são os seus pensamentos, vão virar seus comportamentos viram seus resultados, e a única coisa que a gente enxerga é resultado, né? Que resultado que eu estou tendo. E as nossas crenças são muito mais difíceis de serem detectadas do que o próprio comportamento. Se o comportamento já é inconsciente, que muitas vezes a pessoa fala, não enxerga o comportamento como sendo algo inconsciente, mas é. Por isso que a gente muitas vezes fala, putz, não devia ter feito tal coisa, quando eu vi já fiz. Ou deveria ter me colocado em tal situação assim, 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 não me coloquei. Ou seja, só depois que você tem uma capacidade de fazer uma análise de uma forma mais racional que vem um comportamento que você deveria ter. Então, o comportamento ele é absolutamente inconsciente, a maioria deles. Se o comportamento é inconsciente, imagina a crença. A gente tem crenças que você adquiriu só de ver. Crença financeira é uma bonita. Você vê teu pai realizando daquela forma, você vai repetir inconscientemente. Você nem sabe por que você tem aquela crença. Mas você acredita que dinheiro, às vezes, é difícil de ganhar. E foi uma crença que você adquiriu só de ver, né, de ouvir. Então, vale a pena a gente começar a observar, já que a única coisa que a gente enxerga é resultado. Que resultado eu estou tendo na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha vida financeira, na minha vida de relacionamento, na minha vida profissional e etc. Né? Resultado. Que resultado eu estou tendo? Agora vamos analisar o comportamento que eu tenho aqui. Né? E aí a gente vai chegar na crença.
né? Depois de muito tempo, a gente chega na crença. Mas também, se não chegar na crença, se eu mudar o comportamento, eu também mudo a crença. Então, vale a pena a gente olhar muito para os nossos comportamentos, para as nossas ações, começar a fazer essa análise do que se o meu comportamento chega no resultado que eu quero ou não, né? Exatamente. E, bom, começa com a psicoeducação, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, para você reconhecer sua crença. Quanto mais conteúdo você absorve, por exemplo, no Café com PNL, sem dúvida, mais autoconhecimento você ganha, mais você abre a sua cabeça para consciência, perceber, né, certas coisas que você faz. E aí sim você consegue ter acesso mais fácil às crenças. Então começa por isso também, avaliar seus resultados e acompanhar a gente semanalmente. É bem por aí, né? Outro conceito base que eu quero passar para vocês antes da gente partir para os sinais e para a solução. Tudo isso que eu estou falando é para vocês conseguirem entender depois a solução que a gente vai passar. É um conceito que veio do Weiner também, foi criado em 1970, foi na mesma época que o conceito de experiência do impostor foi criado, que é a teoria da atribuição da causalidade. Eu não vou explicar a teoria inteira, porque ela é gigantesca. Eu vou destacar aqui para vocês 2 aspectos que acontecem muito com quem passa por esse tipo de situação. A gente tem um negócio que a gente chama de centro de controle interno e a gente tem um negócio que a gente chama de centro de controle externo. Centro de controle interno é tudo que eu acho que tem minha responsabilidade, que fui eu que fiz. Centro de controle externo é tudo que eu atribuo que foi culpa de alguma coisa de fora. O que acontece no caso da pessoa que tem essa experiência do impostor? Ela tende a atribuir os erros, as coisas que deram errado, como 100% de controle interno. Se deu errado é porque eu não fiz, culpa é porque eu minha, fiz, né, alguma coisa, está relacionado a mim. E tudo que ela fez de bom, ela tende a atribuir a um centro de controle externo. Foi alguém que me ajudou, foi o acaso. É lógico, existem várias nuances, é uma árvore gigantesca de centros de controle aqui. Eu estou passando 2 para vocês, porque né, não dá. Mas são 2 importantíssimos para você ver se não está acontecendo na sua vida. Se todas as vezes que acontece alguma coisa errada, é lógico que tem um pedaço de responsabilidade sua. Mas também existe uma porcentagem do acaso. E ao contrário também, todas as vezes que acontece alguma coisa certa, sim, alguém te ajudou, claro que você teve oportunidades, que bom que você teve oportunidades, agradeça por isso. Mas se você teve a oportunidade e não soube agarrar, você não vai conseguir. Então, se você conseguiu, é porque você soube agarrar. Teve um centro de controle interno seu também nessa vitória. sem E dúvida, não só de quem te ajudou. Sabe o que eu vejo nisso, Carol? Eu falo isso também. Eu não gosto de falar de cérebro feminino, cérebro masculino, que isso dá uma polêmica gigantesca. Mas a gente vê que mulheres líderes, elas tendem a se culpar mais dos erros do que os homens. E também essa atribuição externa, quando dá certo, ela acaba atribuindo a todo mundo do grupo, menos a ela. Então, tomar cuidado com isso, né? De quando você, numa posição de líder, você saber qual é a sua responsabilidade, nem culpa, eu digo, né? Qual é a sua responsabilidade de resolver e não ficar se culpando e trazendo toda a culpa para si quando a coisa não dá certo. E quando o negócio dá certo, também comemorar junto com a equipe, saber que você também fez parte e você organizou aquilo para isso ser realizado. Porque senão não tem autoestima que aguente e você acaba entrando numa experiência assim, né? De, poxa, tudo que é ruim eu atribuo a mim, tudo que é bom ao outro. Como fica isso, né? A chance, a tendência de você entrar numa experiência negativa e que a gente chama aqui do impostor é grande, né? Não tenha dúvida. Mas o que você está falando é verdade. Não é uma questão genética, porque esse negócio de cérebro de homem, cérebro de mulher... Não vou entrar nesse aspecto, mas... Enfim. Mas não é uma questão genética, é uma questão cultural. Por questões culturais, e isso é verdade o que você está falando, existem pesquisas feitas, inclusive as pessoas que pegaram esse estudo inicial do fenômeno do impostor para trabalhar em cima, desenvolveram estudo e, sei lá... Quase todos os estudos, eles avaliaram justamente essa diferença, né? Eles pegaram, poxa, será que a mulher é mais ou menos? E, de fato, a mulher sofre muito mais com a experiência do impostor do que o homem. Eu não sou socióloga, então
o que eu vou falar agora para vocês, não vou bater o martelo, porque vai ser a minha opinião. Eu estudo comportamento humano. Eu tenho meus palpites com relação a isso. Um deles é isso que você falou. Um outro é aquele negócio que a gente discutiu quando a gente falou no episódio do Rápido e Devagar, das formas de pensar. O nosso cérebro, ele gosta do familiar. Ele relaxa quando a gente está diante de situações familiares. A gente não precisa ativar o nosso sistema 2, que é aquele racional que gasta muita energia, para ficar pensando sobre coisas familiares. Não faz sentido. Agora, durante muitos anos... Agora, a situação das mulheres mudou. Elas ocuparam o mercado de trabalho, ocuparam diversas posições. Mas, durante muitos anos, não foi assim. E aí, você, quando era criança, você observava padrões da sua mãe. E a sua mãe repetia esses padrões da sua avó. E, na época da sua avó, a realidade não era essa. Então, apesar da realidade hoje ser diferente, das mulheres terem ocupado certas posições, na época da sua avó não era. E esse padrão tá vindo até hoje sem você perceber. O que acontece? Não é tão familiar para você ver mulheres no seu cargo. E aí você estranha. Por quê? Porque não é familiar, rápido e devagar, 2 formas de pensar. Opa, tem alguma coisa errada. Não deveria ser assim. Sem perceber. Então, esse é o meu palpite a qualquer hora. Lógico que existem diversas outras explicações. Faz muita lógica, tem muita lógica. É bem por aí, né? Você vai trazendo uma experiência inconsciente e a própria experiência do impostor é uma experiência inconsciente, né? Não deu certo, deu ruim uma vez, deu ruim outra vez, deu ruim outra vez, deu ruim outra vez, não sirvo para nada, entendeu? Eu não sirvo para nada, tudo que eu faço é errado, não... Eu tô aqui por, sei lá como eu cheguei nesse cargo. Não tem é muita normal. gente, muita gente fala isso, sei lá como eu cheguei aqui. E inconscientemente ela está dizendo eu não mereço. As crenças de merecimento são as crenças mais difíceis de serem detectadas. Porque crença de capacidade a gente consegue, tem mais facilidade. Embora as crenças sejam mais difíceis de serem detectadas, mas as crenças de possibilidade, de necessidade, de capacidade são muito mais fáceis de serem detectadas do que as crenças de merecimento. Porque, racionalmente, de uma forma lógica, ninguém vai falar eu não mereço tal coisa. Ninguém vai falar isso. Isso não vai ser verbalizado. Mas eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu só vou ter um cargo bom quando eu tiver uma faculdade. Isso a gente verbaliza. Mas uma crença de merecimento ela não é verbalizada. Então, ela é mais difícil ainda de ser detectada. Só que muitas vezes a gente acredita que a gente não merece estar no cargo que está, ter o dinheiro que tem, ter a posição que tem, um relacionamento que tem. Só que a pessoa com essa crença, como ela não percebe, vamos pegar o exemplo de quem não acredita que não merece ter um bom relacionamento. Ela começa a arranjar confusão o tempo inteiro. Se o negócio está bom, ela arruma alguma coisa para não dar certo, porque inconscientemente ela acredita que ela não merece ter um relacionamento saudável. Então, olha como é difícil a pessoa mesmo detectar um negócio desse, porque jamais ela verbalizaria um negócio desse. Mas os comportamentos, as ações, ela está tendo para que gere esse resultado. Então, por isso que eu falo, comece a observar o seu comportamento, nesse caso, nem o que você vai verbalizar. Porque nem verbalizar isso você vai. Sim. Vamos lá, então, para os sinais que eu tenho. Primeiro, eu já falei para vocês, o primeiro sinal de que talvez você esteja caindo nessa fria é a negação do elogio ou a autodepreciação nos discursos. É o que eu falei para vocês. Alguém dá um elogio, você fala, não foi nada, ou você fala, tá bom, mas... Poderia ter sido melhor, aquilo lá não foi tão bom, não foi perfeito assim, né? Exato. O segundo sinal é quando você tem o sentimento de que você está enganando os outros. Tipo, eu tô nessa posição aqui, mas eu tô enganando as pessoas, eu tô fingindo ser competente, mas na verdade eu não sou. Que não faz sentido nenhum, porque se você está fingindo que você é competente, significa que você tem habilidades para ser competente naquele E ela não vai verbalizar isso, ela vai se verbalizar alguma coisa, ela vai assim... Nossa, eu acho que eu não deveria estar nesse cargo, não aguento isso aqui, é muita coisa para mim, né? Esse tipo de pensamento que ela vai ter, sem dúvida. Sim.
O terceiro sinal é um sentimento de que você é inadequado ou que tudo que você faz é insuficiente. Então, por exemplo, você recebeu um bônus, uma premiação, qualquer coisa assim, né? Um cargo. E aí você sente, poxa, mas eu deveria ter feito muito mais para poder ter recebido isso aqui. É um pouco do sentimento Billie Eilish de ser, para quem é da geração Z. Recebe o Grammy e fala, pô, mas não sou eu, não devia estar aqui, não, tem muita gente. Eu não sei, eu acho que esse prêmio tá ficando banalizado, que é o que a Billie Eilish falou. Eu acho que esse prêmio tá ficando banalizado, porque não é possível eu ter recebido. Então. Ao invés dela se valorizar, ela acaba diminuindo o prêmio. Então olha, esse prêmio não é tão bom assim. Né? Senão... Crença de merecimento. Eu vejo a experiência do impostor muito ligada à crença de merecimento. A pessoa não acredita. A pessoa então o prêmio tá ruim. Então desceu a régua, né, da premiação. Se fui eu, desceu a régua, né? Então, é bem isso mesmo. Um quarto que eu separei aqui para vocês é o medo da crítica. O medo da crítica construtiva. Em que sentido? Poxa, se me criticaram, significa que descobriram que eu sou um impostor. Uhum. E agora eu não vou conseguir mais sustentar a minha máscara, que na verdade não existe e que você tem. O outro que eu separei para vocês, também a Viviane acabou comentando, que é a procrastinação e a paralisação diante de novos desafios. Principalmente porque você tem medo de não conseguir entregar o suficiente. Bem. E a comparação frequente com outras pessoas. Eu consegui esse cargo, mas tal outra pessoa que também tem esse cargo, ela é muito melhor que eu e está no mesmo nível que eu. Então, como assim? E hoje, principalmente, tomar muito cuidado com isso, né? Porque você abre o celular, todo mundo é maravilhoso. Todo mundo é maravilhoso, menos você. Menos você, todo mundo tem uma vida maravilhosa, todo mundo é rico, todo mundo é famoso, todo mundo é poderoso, menos você, né? Exatamente. Bom, então esses foram 6 sinais. Se você, por acaso, se identificou, escreve aqui. Já passei por isso, que eu tenho certeza que você não está sozinho. Como eu falei, 7 a cada 10 pessoas, de acordo com a Universidade da Califórnia. Em algum aspecto da tua vida você vai passar por isso também, né? Então vale a pena a gente fazer a análise aonde que eu estou colocando, né, o meu pensamento de uma forma que está me trazendo prejuízo, né? Onde eu estou acreditando que eu não mereço. É no dinheiro, é no relacionamento. Mais uma vez eu vou falar, separa a sua vida como uma pizza, nos pedaços, é na sua saúde, é nas suas finanças, é na sua profissional. Em que área você está acreditando que você não merece tanto? Exatamente. E vamos lá então para a solução. É um passo a passo, mas você vai demorar um tempo para colocar em prática, tá? É para colocar em prática. Não adianta você ouvir o que eu vou falar agora e não fazer nada a respeito, que não vai mudar a sua vida. É para colocar em prática. O que eu tô querendo dizer é que é um passo a passo que vai ser do dia a dia. Você vai fazer essas modificações. Não é do dia para a noite. É isso que eu quis dizer. Mas começa agora, por favor. Vamos lá. Primeiro passo é você normalizar esse sentimento. Tipo, não sou só eu que me sinto assim. Eu até separei uma lista aqui para vocês. David Bowie tinha fenômeno do impostor, sofria de fenômeno do impostor. Serena Williams, que é a maior tenista de todos os tempos, também passava por isso. Tem episódio dela, inclusive, King Richard, o filme. Entra no nosso feed, vai rolando, que você vai achar o vídeo. Tá ótimo, inclusive. A Maya Angelou, que é uma autora super renomada, que escreveu Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, também tinha síndrome do impostor. Natalie Portman, Tom Hanks, Emma Watson, Lady Gaga. Eu separei vários aqui pra vocês, não vou ler todos. Ou seja, é normal que a pessoa se sinta assim. Ou seja, aquela pessoa que você acha que é perfeita, na verdade, ela também se acha imperfeita. Então, será que não tem alguém que se espelha em você e te coloca nessa posição de admiração, do mesmo jeito que você admira a Lady Gaga? E você está passando por isso também? Uhum. Pode ser que tenha alguém te admirando da mesma forma que eu admiro Maya Angelou, por exemplo. E você aí, sofrendo com as suas crenças. Então, para pensar sobre isso. Eles não são mais inteligentes ou mais capazes ou mais nada. Eles só... Quem não tem essa síndrome, entre aspas, do impostor, na verdade, só sabe lidar com isso de uma forma melhor.
Sabe lidar com os erros e com as frustrações e de uma forma diferente, né? Não de uma forma tão pesada, né? Uma experiência que não tenha sido tão proveitosa ou tão favorável na vida da pessoa, ela consegue lidar de uma forma mais leve, sabendo que a gente pode passar e melhorar, né? Na próxima vez eu vou fazer de que forma? E não se punindo, se culpando, levando aquilo como se acabou o dia, né? Não me saí tão bem numa apresentação, pronto, acabou, nunca mais eu vou apresentar nada. Essas generalizações que são prejudiciais para a vida da gente, né? Sim. O segundo ponto que eu trouxe é se dê o benefício da dúvida. É o mesmo que a gente deu quando a gente fez o episódio de crenças limitantes. Você recebeu um elogio do trabalho que você entregou. Você acha que tá uma porcaria. Mas, pô, o seu gestor que tá lá com mais de 20 anos de experiência, que já passou pelo seu cargo, outras pessoas que também fizeram outros trabalhos, ele foi lá, confiou em você e te elogiou pelo seu trabalho. Será que o seu trabalho tá tão ruim assim? Para um cara que tem experiência de julgamento falar que tá bom, você tá duvidando da capacidade do cara? O que a pessoa pode fazer também, Carol, como ela está fazendo uma generalização, ela recebeu um elogio e ela, não, tá um lixo. Tá um lixo é uma generalização. Ela pegou o trabalho inteiro como se tudo estivesse ruim. Quer quebrar isso? Traz para o específico. Chega para o chefe e fala assim, poxa, que legal que você gostou. Me mostra o que mais você gostou no meu trabalho. Ou seja, eu vou buscar algo específico para que eu possa quebrar essa generalização. O que mais você achou interessante no meu trabalho? E aí você quebra também essas generalizações que você está fazendo, né? Exatamente. Tem 2 gestores que escreveram um artigo para a Harvard Business Review. Eles trabalham na Universidade Johns Hopkins e eles falaram assim, o artigo era como você gerenciar, como você consegue ser gestor de uma pessoa que tem síndrome do impostor. Então, é o outro lado da moeda. Uhum. E aí eles fazem um negócio muito parecido com o que a gente vê na PNL, que é o padrão número 7 do metamodelo, para quem fez practitioner, vocês vão saber do que eu estou falando, que é questionar os quantificadores universais. Então a pessoa chega e fala assim para ele, eu sou um lixo. Aí ele fala, nossa, você é um lixo, então tá todo mundo ferrado aqui, porque se você é um lixo, a empresa vai pro buraco. Então ele faz essas brincadeiras e ele fala que ajuda bastante nesse sentido, porque a pessoa polariza. Não, pera. Não sou tão lixo assim, né? Vamos lá. Também assim. Ele fala isso. Então você tá me dizendo que um comitê de pessoas com sei lá quantos anos de experiência não sabe tomar decisão? Exatamente. Aí a pessoa, não, pera, eles sabem sim, eles sabem sim. Quebra a crença na hora. Coloca a pessoa para pensar no que ela está falando. E ele fala que ajuda bastante isso no Toda artigo. Generalização é uma crença, né? Toda generalização. Toda. Lá a gente falando um quantificador universal. Mas toda generalização é uma crença que você está fazendo. Né? Exatamente. E aí eu quero colocar um pensamento aqui para vocês. Existe um negócio chamado efeito Dunning-Kruger, que provavelmente você que está nos ouvindo e gosta de comportamento humano já ouviu falar. Cuidado com as interpretações, tá, dessa pesquisa, porque tem gente que interpreta ela errado, mas vamos lá, de forma geral. Quando uma pessoa ela tem pouco conhecimento sobre alguma coisa, ela tem a sensação de que ela conhece bastante. E quando a pessoa tem muito conhecimento sobre determinada coisa, ela tem a sensação de que ela não sabe nada. Bem por cima, tá, esse efeito que eu tô falando. Tem implicações. Como é que eu vejo isso? Lembra do que a gente falou quando o Daniel Kahneman falou sobre o nosso cérebro funcionar com um negócio chamado What you see is all there is? A gente só consegue mensurar o nível de detalhes das coisas baseado naquilo que a gente conhece. Se eu nunca ouvi falar, por exemplo, sobre sorvete de guaicoquim, que é o exemplo que a gente brinca, aquilo não vai fazer parte do meu mapa. Uhum. Eu não tenho acesso àquela informação, então para mim aquela informação não existe. O que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que tem uma pessoa que ela sabe 5 coisas sobre um tema. E ela sabe que existem no mercado 10 coisas sobre ele. Na cabeça dela, ela sabe 50% de todo o assunto do mundo sobre aquele tema. Por quê? O que
O que ela nunca viu não existe. Tudo que você vê é tudo que existe, de acordo com Daniel Kahneman. Ela sabe 50% de tudo. Sou bonzão, hein? Sei 50% de tudo. Aí você pega uma pessoa que sabe 1000 coisas sobre o mesmo tema. Só que ela sabe que o assunto é vasto, porque ela estudou. E ela sabe que nesse mundo tem 1 milhão de coisas sobre o tema. E ela só sabe 1000. Na cabeça dela, ela tem a sensação de que ela só sabe 0,1% de tudo que existe no mundo. Ela acha que ela sabe menos do que o infeliz que acha que sabe 50%. Mas que só sabe 5 coisas sobre o tema. Então, quanto mais você estuda, ou cresce na carreira, ou o que quer que seja, mais sujeito ao efeito Dunning-Kruger você tem. Sim. Ou seja, se você está sentindo que você é um impostor, que você não é bom o suficiente, será que na verdade não é o contrário? Não é você que está sabendo coisa demais? E aí você percebeu que o mundo é muito mais rico? E essa pessoa que está com tanta certeza ali na internet, ou com tanta certeza ali com o seu chefe, né? Eu sou bonzão, né? Pro chefe. Será que, na verdade, ela não tá lá atrás, na régua do Dunning-Kruger? Exatamente. E aí você, muitas vezes, está deixando de se colocar no mercado por medo de não ser tão bom quando essa pessoa ali, que só sabe 5 coisas sobre o tema, está se destacando muito mais? Provavelmente. Pensa sobre isso. Talvez você seja a pessoa mais competente, a pessoa que mais deveria colocar a cara a tapa e não a que menos coloca. Porque você é a pessoa competente para isso. E você tem noção também que você não é perfeito e que existem 1 milhão de coisas sobre o tema. Você não vai falar besteira se alguém te perguntar alguma coisa, por exemplo. O segundo foi tirado de um artigo que chama O Fenômeno do Impostor em High Achieving Women, em mulheres que chegam muito alto na carreira. Ele foi tirado daí. Que é se colocar no papel de pessoas que são confiantes. E passar a agir com características de quem é confiante. Então, sei lá, imagina que você é uma mulher muito confiante. Michelle Obama. Quais ações você teria? Também é um exercício de Gestalt. O quarto item é você manter uma relação dos feedbacks que você recebeu, manter um registro de feedbacks positivos que você recebeu. Porque aí, quando você estiver em dúvida, você tem no que se basear. Por exemplo, se já me deram um feedback positivo sobre isso e eu estou fazendo alguma coisa parecida nesse próximo trabalho, muito provavelmente o que eu estou fazendo está certo, né? Ou está adequado. Eu gosto de registro de recordações, eu gosto mesmo. Porque a nossa vida é feita de alto e baixo. Quando você estiver no baixo, você tiver uns registros de recordações de coisas positivas que você teve, é ali que você vai se manter de pé, né? Vale a pena. Exatamente. E o nosso quinto passo para você conseguir sair dessa experiência do impostor é um negócio que eles chamam nesse artigo, que também foi comprovado que teve eficácia, que são as tarefas incrementais. É muito parecido com que a Karen Horney, que é uma psicanalista, né, ela segue outra linha, mas acaba que as duas vão convergir para o mesmo ponto. Né? A Karen Horney falava muito sobre como você aumenta a sua autoeficácia e a sua autoestima. Toda vez que você conquista alguma coisa, é como se você tivesse mais um pontinho ali no seu cérebro. Toda vez que você dá alguma coisa errada, é como se você tivesse menos um pontinho no seu cérebro. Quanto mais pontinhos você tem no seu cérebro, maior sua autoestima. Isso é o que a Karen Horney falava. O que elas falam aqui do ponto de vista da neurociência, que é um pouco diferente da psicanálise. Do ponto de vista da neurociência, você aumenta a sua autoeficácia, ou seja, o quanto você acredita que as suas capacidades hoje em dia são suficientes para você lidar com o problema que está na sua frente. Quando você cria essas tarefas incrementais, que depois eu vou pedir para a Viviane explicar o que significa isso, você vai aumentando a sua autoeficácia. O que são essas tarefas incrementais que a Karen Horney fala, por exemplo, de você dividir sua meta, enfim, começar por onde? Eu falo isso no coaching também, que toda vez que a gente vai criar um objetivo, que a gente comece com uma tarefa que seja de fácil execução, né? Por quê? Porque é para você criar esse mais um no seu cérebro. Por exemplo, eu quero começar a fazer exercício, mas eu sou uma pessoa que nunca fiz. Não vai lá querer colocar 20 quilos de cada lado, porque você não vai conseguir.
Então, começa com algo fácil. Pega uma barra que não tem nem peso no começo. Faz um exercício, faz 8 séries. E aí você vai se desafiando. Você conseguiu isso? Agora eu vou colocar 5 quilos e vou fazer 10 séries. Agora eu vou colocar 10 quilos e vou fazer 15 séries. Ou seja, você vai aumentando o nível de dificuldade. Quando você começa com algo fácil, você sabe que você vai executar aquilo e o seu sistema vai te dar um mais um no cérebro que vai te gerar a próxima ação. E na próxima ação você está confiante em fazer. Então, realmente, eu sou muito a favor de, quando vai fazer o objetivo, de começar com algo que seja fácil fazer. Falo isso na corrida, tem muita gente, eu quero correr 5 quilômetros. Falei, então corre 1 minuto e anda 5. Depois você corre 2 minutos e anda 3. Ou seja, você vai aumentando o nível de dificuldade. A chance de você realizar vai ser grande no começo e no final, né? Mesmo com uma tarefa difícil no final. Porque daí você empoderou o seu cérebro da capacidade da execução da tarefa, né? Sim. E você vai questionando suas crenças aos pouquinhos, né? Vai quebrando, né? No nível que você limitante. Consegue gerenciar sem entrar num estado de ansiedade muito grande. Perfeito. Então, começa a testar a sua crença, por exemplo. Qual que é a primeira tarefinha que eu posso fazer? Hoje, essa semana, eu vou me desafiar a mostrar uma ideia que eu tive para o meu gestor. Tá, essa vai ser a tarefa da semana. Consegui? Mais um pontinho. Não, agora eu vou me desafiar a falar sobre a minha ideia na reunião. Agora eu vou me desafiar a falar bem sobre o meu trabalho para alguém. E aí você vai aumentando o nível de dificuldade até você conseguir se virar. Mesmo que você ainda tenha essa crença, você vai perceber que você vai criar outras crenças diferentes ela vai quebrando, e ela vai sumir. Ela vai sumir. É por isso que eu falo, às vezes a gente não precisa nem diagnosticar a crença. É só você mudar o comportamento. E começar com um comportamento que seja mais acessível, mais fácil, e ir aumentando o nível de dificuldade, sem dúvida. Essa é a melhor forma de você conseguir chegar no ponto B, que a gente fala, né, em coach, você realizar o seu objetivo, por mais difícil, por mais complexo que ele seja, existe um caminho. E se você começar realizando, conquistando, criando mais um, na teoria da Carmen Horry, mais um, empoderando seu cérebro da capacidade de realizar, pode pegar depois algo difícil que você vai fazer. Você preparou teu cérebro para isso. Exatamente. E se você quer dar uma mega alavancada de verdade na sua carreira, não nossa carreira, mas você pode usar para qualquer outra área da sua vida. Mas como eu estou falando de fenômeno do impostor e geralmente tem relação com o trabalho, eu vou falar carreira aqui. Se você quer dar uma alavancada de verdade na sua carreira, quebrar padrões, enxergar padrões que você não está enxergando na sua vida, vai para o DL. Sem dúvida. DL é nosso treinamento, desenvolvimento e liderança. E o que eu enxergo dele, tá? Não é a definição oficial. Mas eu vejo muito, foi assim na minha vida, quando eu fiz o DL. A gente passa a enxergar padrões de comportamento que a gente tem bons e não tão favoráveis, os dois, que é importante para você que passa por esse fenômeno do impostor. Você passa a enxergar coisas que você não enxergava antes. E a gente só consegue mudar alguma coisa na nossa vida quando a gente enxerga, quando a gente tem clareza do que é. Como é que eu vou criar um objetivo se eu não sei sobre o que ele é? Como é que eu vou mudar alguma coisa que eu não sei o que é? Como eu vou mudar um comportamento se eu não sei que existe? Que eu tenho. Lembra do What You See is All There Is, do Kahneman? Como é que eu vou mudar uma coisa que eu nem sei que existe na face da Terra, que eu nem sei que existe em mim? Exatamente. Então você abre a sua mente e dentro do próprio DL você já consegue mudar. Então, não só você reconhece esses padrões, mas você muda. Mudar o comportamento em 3 dias, você vai evoluir 5 anos, 10 anos. Aí tem muita gente que vai falar assim, eu não mudei em 30 anos, você vai dizer que você vai mudar num final de semana? Sim. Eu vou falar sim, porque se você parar para pensar, você adquiriu um comportamento indesejado, uma crença limitante em 1 segundo. Por que você não pode quebrar no mesmo tempo? As pessoas acham que para mudar demora. Não, para mudar existe um caminho. Você precisa ter consciência. A hora que você tem consciência do comportamento, da crença, de tudo isso, de valores, aí você consegue fazer a mudança. E aí é instantâneo.
Agora, é esse convite que a gente deixa mesmo para que você possa, quando eu falo, faz o DL, para mim foi a melhor mudança da minha vida, foi eu realmente colocar a vida na minha mão, e aí eu enxergar pontos fortes, pontos fracos. Se você quer evoluir, só existe essa forma, é enxergar ponto forte e fazer brilhar, enxergar ponto fraco e eliminar. A hora que você faz isso, você tem sucesso em qualquer área da sua vida. E o DL ensina a gente a enxergar os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas reações, as nossas emoções e trabalhar com isso para que você tenha a melhor performance em todas as áreas da sua vida. Exatamente. Eu deixo esse convite, eu não vou cansar de convidar alguém para fazer DL. Porque do mesmo jeito que para mim, há mais de 28 anos, mudou a minha vida, eu quero que você possa ter essa mudança. Para que você coloque e fale assim, não, valeu a minha vida, valeu eu poder olhar para mim e mudar o que não estava bom e potencializar o que já era fantástico em mim, né? E ter os resultados de excelência que a gente merece ter na vida, né? Exatamente. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. É só você clicar que você consegue ter acesso a mais informações. São mais de 200 mil pessoas que já tiveram a vida transformada. É muita gente. É um treinamento que se provou pelo tempo. Enquanto tem muita gente falando um monte de diquinha rápida, o INEX está há mais de 25 anos no mercado. Mais de 200 mil pessoas, de fato, tiveram as vidas transformadas. Então, é um negócio que você pode confiar. É uma equipe capacitada. Você vai colocar questões importantes da sua vida. Você tem que saber que você está fazendo isso num lugar que se preocupa com a comprovação, que é reconhecido pelo MEC. Ou seja, você pode confiar que aquilo vai funcionar. Então, fica aí o convite para que você se junte à nossa família. Clica aqui no link. Lembra também de seguir a gente nas redes sociais. Segue o INEX Oficial. Lá a gente posta conteúdos diários para você dar aquele gás nos seus objetivos, para você continuar motivado a conseguir suas metas nesse ano. Se você quiser nos encontrar nas redes sociais também, eu estou como a Carol Meirelles. Eu vou deixar os nossos Instagrams aqui embaixo. E lembra de compartilhar esse vídeo, esse episódio com alguém que você sabe que vai se beneficiar muito com o tema, que é uma pessoa maravilhosa, que você admira e que ela precisa reconhecer todo esse potencial que ela tem. Lembra de enviar esse vídeo para ela. Viviane? Exatamente. Compartilhei com aquela pessoa que tem um potencial gigantesco, infinito, e ainda não mostrou nem 1%, porque pode ser que tenha realmente essa experiência do impostor. Eu espero vocês também na minha rede, @Viviane Lauren, e a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal. gente.